tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o círculo de relações dentro da conviviologia. É o grupo social cultivado pela consciência lúcida na vida intra e extrafísica ou multidimensional, no holopensene da própria evolução consciencial. O círculo de relações sociais, o círculo dos contatos interconscienciais sadios e libertários, o círculo das afeições pessoais, o círculo social mais íntimo da consciência, o círculo da interassistencialidade, a força dos exemplos, a força presencial, as relações interconscienciais multímodas, a qualidade do círculo social, o círculo social de amizades, as amizades úteis, os limites sociais da amizade, o quadro das amizades pessoais, as coleiras sociais do ego, o ato de fazer o social, as amizades ociosas, as amizades patológicas, as amizades tóxicas, a amizade colorida, a relevância indiscutível das companhias evolutivas na execução da programação existencial pessoal. No fim, aqui nós falamos, o ciclo de relações sociais na condição de primeiro aferidor da autoconscienciometrologia expõe de modo explícito o nível da evolução convivencial da personalidade humana. Como encara você o próprio ciclo de relações sociais? Tal ciclo tem melhorado com a maturidade consciencial e o tempo da vida humana? Eu quero dizer para vocês que nesse verbete aqui tem um lugar que tem um espaço só, que é a última linha da frase enfática. Agora, ele é o número 1115, tem 3 páginas, 41 elogios e 8 máximos. Eu não sei se está de acordo, bateu? Agora, nós temos aqui algumas perguntas. O alto assédio do meu marido, de lhe fazer empregar palavras duras, eu sempre relevo dizendo que ele está assediado. Depois que a nuvem passa, ele se acalma e vive como nada tenha sido dito. Mas como hoje eu, uma vez ou outra, reajo negativamente, estou fazendo o EV para me acalmar. Voltando para casa, comecei a assistir a tertúlia. E qual o tema? Silêncio. Não posso mudar o meu marido, mas posso continuar me mudando. O que fazer mais? Olha, silêncio é uma coisa que às vezes é muito difícil para as pessoas que falam muito. De modo que está na hora de você se dedicar a isso. Pensa no silêncio durante uma boa temporada. Agora, tem que ser antes do processo do seu maridinho. Em separado. Pensar no silêncio antes para ver a razão, a conveniência, a eficácia, as suas possibilidades. Silêncio é uma coisa séria, é uma linguagem. Outra pergunta. O arco voltaico pode ser auto-aplicado? Como fazer? Quais cuidados a serem tomados? O que devemos fazer? Não. Esqueça o arco voltaico para você mesmo. Domine o seu estado vibracional. Isso aí envolve muito mais do que isso. E essa é a 5ª vez que eu falo isso nos últimos 10 dias. Não tem nenhum problema cardíaco, mas tive taquicardia, esterilizar energias perto de minha irmã. Isso pode ser uma sinalética de que ela está assediada ou não necessariamente. Olha, é difícil afirmar, é preciso ver com calma. Às vezes você fez assimilação apenas da energia que estava gravitando na condição dela e mexendo com o cardio chakra dela. Você assimilou, aquilo passou para você, você sentiu, não soube interpretar. Às vezes não tinha consciência nenhuma, só ela. E outra coisa, isso aí podia ser um processo cronicificado já de muito tempo, com as energias bloqueando o processo do cardio chakra. Tudo isso é possível. Agora veja, a gente não pode afirmar nada daqui. Tem que examinar a pessoa e ver com calma. Agora, vamos então ao círculo de relações. Quem é que está com o microfone? É você? Aqui, professor, letra A. Sim. Na fatologia, 5ª linha,
os limites sociais da amizade. Só poderia exemplificar quais seriam esses limites? Os limites eu estou falando logo aí na frente, é só você ler um pouco mais, ó. A qualidade dos ciclos sociais, o quadro das amizades pessoais, as coleiras sociais, as amizades ociosas, as amizades patológicas, a amizade tóxica, a amizade colorida. Tudo isso aí já define o tipo de amizade que você tem que ver. Uma amizade, por exemplo, tóxica ou ociosa, do ponto de vista evolutivo. A ociosa é que eu falo mais, há muitos anos, o povo custa entender isso. Por exemplo, uma pessoa que só encontra com a outra no botequim, lá no Rio de Janeiro, só para jogar conversa fora, todo sábado à noite. Isso não leva a nada. Então aquilo ali nada mais é do que estar tricotando. Isso é boataria. Entende? É perda de tempo. Isso é uma amizade ociosa. Essa aí é das clássicas. No Rio tem muito disso. Entende? Então é preciso a gente ver, porque você vai falar assim, não, mas aquilo não está me fazendo mal nenhum. Está sim, está perdendo tempo, energia, uma opção de coisa. Outra coisa, está fazendo mal para ele. Se uma pessoa vai ao botequim e começa a ouvir as bobagens lá, as lorotas da pessoa, está servindo de auditório, de audiência, de plateia, de repertório para ele lá no trabalho. Então está piorando o trabalho dele. Então o problema muito sério da amizade ociosa é que ela é recíproca. Ela, entende, piora ambos ao mesmo tempo. Então a amizade produtiva, eficaz, prolífica, construtiva, edificante, ajuda os dois. Você entendeu, né? Entendi. A diferença. Obrigado. É isso aí. B. Professor, eu fiquei aqui com uma dúvida, com uma série de coisas. Se a gente às vezes vai ressomar num lugar que está pior, para poder fazer assistência, né? E ela nasceu, cresceu numa situação assim. E depois a pessoa vai mudando, vai escolhendo outros grupos de convivência. A pergunta é como é que funciona então? O melhor grupo de convivência que você tem é da sua família consciencial. O pior grupo que você pode arranjar é o da família marginal, se é que você tem. O grupo inicial não quer dizer que seja o final. Então, a família nuclear não quer dizer que vai seguir até morrer. Então, o processo mais sério é a família consciencial, que essa é que produz mais. Tá. Para a execução da PROEX, é a consciencial que pesa mais. Tá. Quando a gente chegar no nível de evoluciólogo ou serenão, muda o esquema. Mas nós não precisamos preocupar com isso. Deixa quando a gente chega lá, eu te falo. Tá. O problema é ver agora, é ver nesse momento evolutivo, ver o que se passa agora. Não é isso? Agora lá a situação é diferente. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte: todo mundo amplia o ciclo de relações. Inevitavelmente. Quem deve ter o maior ciclo de relações, e é um paradoxo, é o serenão, que é anônimo. Mas ele influi mais gente do que a gente, que somos pré-serenões. Tem lógica? É um paradoxo. Agora, para mim, tem gente aí que pode ser serenão e está escondido, né? A gente nunca sabe. Né? Então, afinal de contas, ele não é anônimo, ele não aparece. Agora, acho que é uma indelicadeza do serenão ou de alguma serenona que a gente tem aí, de não chegar e falar as coisas para mim, né? Eu acho isso indelicado. É uma falta de educação. Uma falta de educação. Se está aí, né? Agora, se a pessoa está ajudando a gente, caladinha, em silêncio, aí sim, então eu não reclamo nada. Tá certo? Retiro o que eu disse. Não está aqui quem falou. Tá certo? Professor? Sim. Por favor, se eu podia explanar aqui a última frase em patologia. A relevância discutível das companhias evolutivas na execução da PROEX pessoal. Sim. Agora, você que tem que ver quais são essas companhias, o que elas são úteis para você, como é que você convive com elas, se você escuta os exemplos que elas dão, se você vê esses exemplos, isso aí é que é a coisa mais séria, né?
Agora é por aí. Você está perto do Mário. Ele que o Mário tá às vezes pode falar alguma coisa. Ele que está aqui me encorajando para fazer essa pergunta ao senhor, tá? Eu quero ver, mas é me expor. Não, ele está se sentindo muito bem de ter a sua companhia. E é dele, né? Estou agradecendo. É um processo muito sério. Então é isso. Obrigada. Valdo, Sim. aqui no... eu queria entender na paradoxologia, o paradoxo da pessoa bastarda, amigo íntimo da consciência vulgar. Paradoxologia, o paradoxo da pessoa abastada, amigo íntimo da consciência vulgar. Isso aí é o paradoxo, porque dentro do processo do capitalismo selvagem, as classes são muito definidas. Você está entendendo? Por causa da diferença de apresentação do povo. Uma coisa é a pessoa chegar com a limusine, outra coisa é o cara chegar de bicicleta suja. Entendeu? Então essas coisas todas precisa ver. Há um paradoxo quando a pessoa que é abastada tem contato com a turma da favela. Agora, desde que esse paradoxo não seja patológico. No Rio isso acontece, mas é o povo que vira narcotraficante. Então vai aquela moça da Vieira Soto e sobe lá o morro do Cantagalo para arranjar tóxico. Eu mesmo tratei de gente lá assim. Isso em Ipanema. Existem essas coisas. Está entendendo? É um paradoxo até um certo ponto. Agora, o melhor é quando tem uma pessoa abastada que ela esquece a classe e vive com todo mundo. Isso que é ideal. Então ela ultrapassa o problema do capitalismo selvagem, que é uma das coisas piores que tem na Terra ainda, no momento. Mas é o que tem também ajudado a vida da pessoa. É o capitalismo selvagem que está dando essa crise toda que está aí. Esse roubo dos grandes, roubo do colarinho branco, roubo dos grandes ladrões. Esses roubam bilhões de cada vez. Aqui não, às vezes uma pessoa vai para a cadeia porque roubou R$5. Eles lá roubam 5 bilhões e às vezes nem vão para a cadeia. Então isso é o capitalismo selvagem. Entende? Entendi. Tem mais uma coisa, eu queria que você falasse sobre a técnica da sociabilidade cosmoética. Como que seria essa você técnica? saber isso aí que eu estava falando, você saber conviver com todo mundo, sendo você a mesma pessoa com todos. Isso é um dos princípios dessa técnica, da aplicação disso. E outra coisa, viver em paz, sem briga. Por exemplo, uma boa coisa é perguntar para você, no mês passado, de janeiro, você teve alguma rusga muito forte com alguém? Você está entendendo? Então isso aí mostra o processo do nível da sociabilidade. A técnica evolutiva ou de evolução do processo tem que entrar nisso aí. Não é isso? Eu queria dar uma notícia para vocês, que tem um site que é o www.revistasemfronteiras.com. Há mais de 200 fotos do CAEC para download. Para quem quiser, é só pegar lá. www.revistasemfronteiras.com. Tá certo? Quem quiser pegar, é o site. Vale a pena. Agora, aqui outra pergunta. Um evoluciólogo no extrafísico tem atenção dividida suficiente para saber que os milhões de pessoas do grupo evolutivo a que ele foi delegado como fazendo o tempo todo, ou ele se vale de equipamentos para monitorar isso? Não. O maior equipamento que existe no universo é a consciência. Nós é porque somos equipamentinhos frágeis. Ele não, já tem um equipamentão forte. Pergunto por que o professor sempre frisou a superioridade e hiperacuidade das consciências. Eu gostaria de parar para ferir isso. Sim, a hiperacuidade. Por exemplo, para muita gente, uma pessoa mostra inteligência não é fazendo equações ou passando em QI, o teste de QI ou qualquer coisa. Não, nada disso. Uma pessoa mostra inteligente se ela traz ideias originais produtivas. Isso aí é muito mais sério em matéria de ideia.
Agora veja, os evoluciólogos são prolíficos em matéria de ideias originais, neo-ideias. Eu chamo isso aqui, dentro da Conscienciologia, de neo-verpons, neoconstructos, neoperspectivas. Então é neo-ideias. É por aí que é a coisa mais séria. Eu acho que o processo maior de inteligência é nisso aí. As minhas neo-verpons e neo-ideias ainda não mostram muita inteligência, porque eu também, essas boas que tem, tudo isso é cópia. Eu sou plagiador. E eu faço plágio constante o tempo todo dos cursos intermissivos, das aulas do curso intermissivo. Então isso não é coisa minha. Agora, arranjar ideia nova, de alto nível, de alto coturno, aí é que é o caso. Isso aí é que eu acho que é o processo maior de inteligência, a hiperacuidade maior. Agora, por exemplo, a hiperacuidade do evoluciólogo, a gente já começa a não entender bem. E a hiperacuidade do serenão, então, essa a gente cai de quatro, não sabe nada. De modo que tudo isso é uma coisa para nós estudarmos. O que eu vejo é isso. Eles não precisam de aparelho para essas coisas, não. Eles já têm o modo de alcançar a cosmovisão maior do que a que nós conseguimos. Agora, nós estamos nesse caminho. Daqui a uns tempos, nós vamos chegar lá. É por aí. Pronto. Pode falar. Na fatologia, ali na sexta linha, o ato de fazer o social. O ato de fazer o social é o seguinte, por exemplo, você visita bem suas amigas? De vez em quando você oferece algum jantar para esse povo? Quer dizer, isso tudo é social. Às vezes é muito difícil para nós. Mesmo aqui eu, por exemplo, que tenho minha vida tudo regrada, às vezes eu deixaria oferecer jantar para um monte de gente aqui que me ajuda. Mas nem sempre eu posso. A situação é difícil, que a gente tem que estar contando as horas. Quando eu saio também, eu já tenho tudo marcado, o que eu vou fazer e tal. Então, fazer o social, às vezes é uma dificuldade. Agora, eu recebo de vez em quando visita em casa, essa coisa toda, principalmente o povo que é mais chegado, ou parente, ou da família, ou o povo que está de viagem. Estudo é o social. Agora, a gente tem que fazer mais social na CCCI. Um dia desse, nós estávamos na casa aí de uma família, de uns amigos nossos, nós fomos visitar, que era um open house que eles estavam abrindo. A gente falou nisso, precisava ter mais dessas reuniões. Você sabe fazer isso mais. Agora, no fim do ano, a minha mulher mesmo ajudou a fazer um baile aí, etc., conserva, aquela coisa toda. Estudo é preciso, nós precisamos de ter mais sociabilidade. Esse bairro aqui não é um bairro carnavalesco, mas também não é um bairro de cemitério. Você está entendendo? Entre o cemitério e o carnaval, nós temos que ter uma vida social adequada, sadia, melhor. Vocês não acham, de modo geral, aí? A maioria de vocês? Não é isso mesmo? Agora, outra coisa. Tem a opção de moças casadoras que não estão sem casamento. Isso aí também precisa fazer o social para ajudar essa... Mas não tem moços, hein? Não tem moços. Não, sempre arranja. Se começa, sempre aparece. Outra coisa. Com esse monte de gente fazendo TENEPS, esses moços vão aparecer. Não adianta que é mais bonita se não tem moço. Sei, não, mas agora, as desanimadas já fizeram auto-hipnose, já tem autossugestão. Essas vão morrer invictas, não tem jeito. Então, as desanimosas, tem que lembrar disso. Se uma pessoa já pensa no negativo, é besteira, já abortou o trabalho dela. Já tem que pensar no positivo. Se é a favor ou é contra, tem que pensar. Então, pensar a gente pensa, mas... não. Isso aí eu sei de... Isso aí é que eu desamo. Amo e não desamo. Ela está desanimada. Não tem mais jeito. Agora, você deve começar a pensar naquilo que eu falei aí na reportagem da revista Sem Fronteiras. Afinal de contas, aqui em Foz ainda não tem cremação. Eu quero ser cremado. Eu não vou morrer tão cedo, porque me fizeram um crematório, não tem lugar para eu morrer. Então, vocês têm que pensar nisso. Lá eles falaram tudo que eu disse sobre o processo crematório. Nós temos que fazer um crematório aqui. Agora você tem que começar a pensar. É enterramento ou crematório que você quer? Você está entendendo? Tem que pensar nisso aí, porque já desanimou
com respeito à dupla evolutiva, então preciso saber, né? Não, eu sempre pensando positivo. Ah, tá, então tá. Professor Valdo. Então eu retiro o que eu disse, está aqui quem falou. Já é a segunda vez que eu falo isso hoje. Agora aqui outra pergunta. Quando o nosso grupo de relações é modificado, isso representa que o débito com determinado grupo tenha sido em parte eliminado? Sim, mas é preciso ver o tipo de modificação, se for tudo assim. E outra coisa, se não deixou algum processo pendente, você tem que ver se não houve dependentes que ficaram para trás. É assim que a gente muda os grupos. Agora, a vida sempre muda grupo. Se uma pessoa permanece no mesmo grupo, quase sempre tem alguma patologia na história. Essa patologia, às vezes, pode ser uma coisa até aceita, mas ela existe. Isso é preciso de ver. Todo grupo evolutivo se transforma, se modifica e há um processo progressivo. Gasto um certo tempo buscando sites na internet relacionados a exibicionismo e voyeurismo, chegando a comprometer horas em que eu planejava fazer outras coisas mais importantes. Quando tinha parceria, não consegui compartilhar isso com ela. Apenas insinuava comprando roupas provocantes para ela. E com o trabalho energético EV, meu desejo aumentou bastante. Como posso lidar, canalizar isso de uma forma mais sadia? Olha, aqui está difícil da gente interpretar e diagnosticar o seu caso. Você é exibicionista? Você é voyeurista? Você tem carência sexual? Eu não sei. Aqui não está falando, a gente não sabe. Agora veja, se for, isso aí precisa ser tratado, né? Porque carência sexual mostra imaturidade. Se você é uma pessoa já adulta, que eu também não sei, porque aqui não tem sua idade, ele não sabe. Isso tudo tem que ser estudado e ver como é que é. Agora, ó, o trabalho energético vai te melhorar. Começa a fazer a TENEP, que você vai arranjar uma dupla mais adequada. A TENEP vai abrir caminho para você. Pensa nisso. Quando você tiver autossuficiência suficiente. Autossuficiência suficiente. Presta atenção. Que você confia no seu próprio pulso. Pode falar. Professor Valdo, acho que é só para complementar o que a Jussara falou aí, que o pessoal também pode até ser que não tenha os marmanjos aqui, mas estão subestimando o nível O problema é esse. Aqui tem 558 pessoas que vieram para cá. Eu estou conversando com vocês, às vezes, ó, igual ontem, tinha quase 200 pessoas aqui. Tem umas 100 pessoas que eu não vejo há alguns anos, aqui de Foz. Essas pessoas não aparecem aqui. O que eu estou trazendo. Não há o social na vida delas. Sabe lá, tem a opção de homem aí que não está aparecendo, mas também as mulheres não estão aparecendo. O que eu quero dizer é isso, é necessário que tenha, que haja, que tenha chance. Se não há a hipótese ou possibilidade de encontro, como é que a pessoa vai escolher alguém para ter dupla evolutiva? A gente não pode escolher assediador e extrafísico para ser dupla. Porque o que eu estou querendo trazer aqui é que tem a oportunidade da tertúlia também, né? Tem várias pessoas no planeta inteiro que estão olhando aqui, a pessoa fazer pergunta, então aproveita, Jussara. Aí agora ele fez o social dele, mas não foi bem social. Ele fez a promoção, a propaganda e a publicidade. Não é para mim não, eu tenho um companheiro aqui, deixar bem claro. Eu quero dizer para esses que ouviram, nosso amigo, é o seguinte: na Rússia está precisando de homem, em Belo Horizonte está precisando mais de homem do que aqui, e tem outros lugares por aí que a gente sabe nos jornais está precisando mais de homem do que aqui. Mas se alguém quiser vir aqui, será muito bem recebido, até prova em contrário. A prova em contrário é se a pessoa for marginal, toxicômano, criminoso, sei lá o que. Aí a coisa muda de figura, né? Para isso nós temos a consciência terapia, tem outro produto aí mais sério, né? Entende? Que chama AVA, quer dizer, avant-garde, aqueles que estão na frente do estudo patológico. É avant-garde, ninguém pode falar que não é, né? É da frente. Mas olha, alguém está com o microfone, pode falar.
Na interaciologia, você podia comentar a interação evolutiva da convivialidade? Página 28. A interação evolutiva da convivialidade. A interação evolutiva é isso que nós estamos falando. Até agora eu já falei umas 5 coisas sobre a interação evolutiva. É a pessoa saber conviver com os outros de uma maneira fraterna. E esse é o caminho. É caminhar para a mega fraternidade. Esse aqui é o caminho mais sério. Eu queria perguntar assim, fazer um raciocínio. É possível te afirmar, ou entender, né, que existem patamares dentro do convívio, que pode ser do patológico, passando pelo... A maioria das coisas da vida são assim, existe um patamar. Eu estou falando assim que existe um crescendo. E outra coisa, na própria evolução da pessoa, o progresso dela, tem um gargalo. A hora que passou aquele gargalo é porque melhorou a parte patológica, ela entrou na parte sadia. Sim. Aí quando ela passou da parte sadia, eu posso dizer que a sadia e a evolutiva são iguais? Também, né? O que não é sadio não pode ser evolutivo. É óbvio. O que é evolutivo sempre é sadio, né? Agora, o que é sadio sempre é evolutivo. Mas veja, eu te falo o seguinte, o que não é sadio não pode ser evolutivo. É regressivo, é estagnante, é regressivo. Tá bom. Outra pergunta que eu queria fazer assim, em relação à escala evolutiva. Dentro da escala, o predomínio da convivialidade evolutiva vai se dar a partir de que momento da escala? Eu posso dizer que começa lá a partir do pré-serenão, a partir do desperto? Pré-serenão. Pré-serenão? Pré-serenão, somos nós. Isso já se pode considerar evolutivo? É aqui que a coisa começa a melhorar. Entende? Agora, eu acho, por exemplo, o nosso convívio da CCCI é bem avançado, em média, se nós compararmos com o resto que tem por aí. Mas ainda não está num nível ideal de convivialidade. Por isso que eu estou falando, tem quanta gente que some, que a gente não vê. De vez em quando eu vejo uma pessoa que vai assim, pô, mas como é que está? Onde é que você estava? Não, estava em Foz. Que a gente não... Quanto tempo que não via, não sabia nada. Então, se a pessoa é assim conosco, que aqui é como se fosse uma praça pública. Se nessa praça pública essas pessoas não aparecem, ela deve aparecer muito menos nas outras praças. Você está entendendo? Eu estou falando do nosso povo. Não aí. Que às vezes a pessoa está indo só na zona boêmia e não aparece aqui. Isso é outra coisa. Ou naquela sala de jogos, que eu já não sabe aonde, tem gente que vai à Argentina ou vai ao Paraguai, não é isso? Só para julgar. Tem disso. Aqui tem de tudo. Esse convívio ideal, qual seria assim, a maneira mais adequada da gente promover esse convívio ideal? Ou denominado uma coisa? A primeira coisa é o diálogo, colóquio, conversação social. É muito importante isso aí. Ter paciência com os outros, entender, rir junto. A coisa mais séria da convivialidade é gargalhar junto. Por exemplo, tem alguém aí que gargalhou junto com o outro esse ano já, esse mês e meio? Aposto que tem gente que não gargalhou com ninguém. Desde a época do Natal, hein? Estava todo mundo ouvindo. Agora, era gargalhada burra ou inteligente? Existem as gargalhadas burras e existem as inteligentes, está certo? Está certo? Era sadia. Então essas são inteligentes. É isso. Então tá. Agora veja, gargalhada é uma coisa séria. Não é que eu queira que vocês todos sejam bobos, alegres, que vivem rindo à toa, não é isso. Mas uma gargalhada é uma farmácia inteira. Uma pessoa que soltou uma gargalhada, ela desopila uma opção de coisa. Isso melhora a circulação, sistema nervoso, uma série de condições aí gerais, energia. Por exemplo, essas pessoas que às vezes têm um bloqueio muito antigo, pode perguntar para elas, a maioria não gargalha há meses. Então, a gargalhada, que parece uma coisa tão esquisita, né? Por exemplo, um dos caras melhores para ter gargalhada na minha vida, ou para provocar gargalhada, era um ator mexicano chamado Cantinflas.
ele era um dos maiores que havia, porque ele começava a falar, do jeito que acontece com certas pessoas que eu já encontrei na minha vida, né? Ela começa a falar e quer falar aquilo tudo de uma tal maneira, ela parece tanto esqueceu o que é que ia falar. Ele era assim, chegava num certo ponto, eu não sabia o que ele estava falando. Ele enrolava de uma tal maneira, de modo que ele era naturalmente engraçado. Agora outra coisa. Vocês sabiam que o Cantinflas passou uma boa parte do fim da vida dele escondido lá em Vilcabamba? Que ele sofria do coração, então ele foi para lá e foi morar lá uma temporada para ver se poderia viver mais tempo. E outra coisa, lá no Equador, dos longevos, ele viveu lá. Então, eles até acham, alguns acham que Vilcabamba ficou conhecido por causa dele. Hein? O 100 também tem número, esse aqui não está falando nada. Então é www.revista100.fronteiras.com, pronto? É 100 fronteiras? É 100 fronteiras, só que sem o numeral 100. O numeral 100. Sem falar que é o número 100 fronteiras. www. É para mostrar que é 100. 100. Não é que está faltando, mas é que tem 100 fronteiras. Só que é numeral. Vamos explicar. Não, a turma sabe. Uma pessoa que não conhecer a revista aí, daqui, né, vai ter problema. É coisa de CAE, que a gente daqui, o povo sabe, a maioria sabe. Agora aqui outra pergunta. Encara o desperto como uma pessoa livre de autoassédio e com a prerrogativa de se livrar de todo tipo de heteroassédio, inclusive o intrafísico. Nesse sentido, seria cosmoético para o desperto usar as energias para, por exemplo, dominar um agressor ou assaltante? Sim, não há dúvida. Mas, há uma coisa aqui que é bom a gente fazer uma observação. A hora que fala aqui, encara o desperto como uma pessoa livre de autoassédio, com prerrogativa de se livrar de todo tipo de heteroassédio, inclusive intrafísico. Não. Ele pode fazer isso, mas não vai querer fazer. Por quê? É necessário que a pessoa, para fazer assistência, tenha contato com os heteroassediadores. Isso é óbvio. Então, ela não pode se livrar, principalmente do ponto de vista físico, senão que assistência que a pessoa vai fazer. Eu, por exemplo, eu já domino um pouco das minhas energias, mas, por exemplo, eu não faço acepção de pessoas. Às vezes são aquelas mais assediadas e que eu vou procurar, que eu vou dar atenção. E que cria problema até com meus amigos. No exterior, isso sempre me criava problema. Eu atendi uma pessoa na rua, pronto. Chegava 5 dos meus amigos para, vamos embora, dá um jeito, fazia pressão. Agora veja, isso é uma necessidade, nós temos que então entender. Uma pessoa pode ser assim, mas ela não usa aqueles recursos. Vamos entender isso. O Serenão dá exemplo disso para a gente, né? Ele pode fazer a opção de coisa. Você já pensou? O Serenão entrar em qualquer concurso e ele ganhar? Ele não faz isso. Ele podia. Tá certo? Com as possibilidades que tem, as potencialidades parapsíquicas, todos os atributos avançados que ele tem, uma opção desses concursos, competições, tudo ele ganharia. Mas você não vê fazer isso. Jogos. Então, o problema nosso, portanto, de alta desassedialidade, é preciso ver o que a pessoa faz com isso. Qual é o emprego, o uso, o trabalho de interassistencialidade que a pessoa promove. Isso é sério. Eu acho que está claro aí agora, né, o que eu estou falando. Agora, se dominar agressor assaltante, essas coisas acontecem. Lembre-se do caso, eu já contei aqui alguns casos meus indiretos. O caso que eu estava na empresa, no 3º andar, quando eu vi um barulho no pátio, cheguei. A hora que eu cheguei no basculante, que eles me viram, o cara levou o revólver assim para frente, assim, vamos embora, que entrou areia. Foi embora.
Até que ponto foram minhas energias? Você está entendendo? Junto com os amparadores. E eles não assaltaram. A nossa empresa estava até com muito dinheiro. Tinha chegado já uma opção de coisa. O caixa era embaixo, logo no pátio. A gente escapou. Uma outra coisa. O caso daquela criança que tirou o meu boné e foi embora. A minha boina. E depois chegou o irmão. O caso... Eu tenho um monte de casos desses. Agora, o caso que foi o pior foi aquele que o meu motorista tremeu lá dentro do carro. A hora que o carro bateu, ele bateu, né? A motoca bateu e apareceu aquele cara de 2 metros de altura. Aí ele quis sair e falou, doutor, o senhor não vai lá? Eu falei assim, vou, é você que fica aqui dentro do carro, deixa. A hora que eu saio e converso com ele, não teve nada. A hora que o cara me viu, e eu olhando para ele assim... Isso tudo é processo de energia. Então, o que eu vejo é o seguinte, é lógico que você pode melhorar o processo de agressão, de assaltante, essa coisa toda, não há dúvida. Eu estou mostrando 3 casos, eu já tive coisa pior, mais gente, mas é que vai envolver gente, eu não quero contar os casos, deixa para lá. Agora, eu nunca tive assalto mesmo grandão em cima de mim, de nada. Mas agora, eu sempre preveni muito, sei onde eu ando, etc. Agora, por exemplo, outra coisa, do ponto de vista de tapiação, não. Eu já fui tapeado muitas vezes, às vezes totalmente consciente, para ajudar a pessoa. Às vezes é necessário. Inclusive na Argentina, em Buenos Aires, que é um dos lugares que tem mais punguista é em Buenos Aires, você sabe disso. Tudo isso eu já vi lá, mas para ajudar. Agora, o que é engraçado é o seguinte, todos esses que você se torna vítima dele, não por causa de um processo físico, mas, por exemplo, um processo de um dinheirinho que você deu para ele, uma coisa. Isso aí é um problema para ele, para a gente não é. Então essas coisas todas nós temos que considerar nessa questão de desperticidade. Isso é mais complexo e, vamos dizer, o universo é mais amplo e profundo do que parece à primeira vista. Em matéria por causa da interassistencialidade, entende isso? Interassistencialidade. Agora aqui. Gostaria que relacionasse a TENEPS com o círculo de relação e falasse sobre a hora da angústia humana e a vigília ordinária, física ordinária. O caso todo é o seguinte, a TENEPS, ela amplia o círculo de relações da pessoa. Por quê? Começa a dar efeito e as pessoas começam a pedir intercessão para esse caso, para aquele, para o outro, para o amigo, para o parente, para o colega e etc. Tal. Isso amplia o ciclo de relações. E agora, por exemplo, nós vamos queimar o meu material agora. Só eu dei dessas últimas semanas, eu dei 8 pastas daquela cheia de material da TENEPS. E nós vamos queimar agora. Porque vocês lembram que é no mês de fevereiro. Então eu estou fazendo já o balanço antes dos amparadores. Você está entendendo? Agora, é necessário fazer essas coisas. Vou queimar um monte de coisa, mas ainda tem muita coisa ainda para queimar, de coisas antigas que eu posso agora desfazer, que eu estou tirando toda a síntese, aquilo que interessa, o filé mignon, para colocar na enciclopédia. Mas quem é que está aí com... Professor? Sim. Aqui. Pode falar. Aqui na argumentologia, exemplologia, tem o ciclo de relações infantil, o adolescente e o maduro, né? Eu percebo que às vezes a gente vai mudando esse círculo de relações, mas tem momentos em que pessoas de um círculo anterior começam a aparecer assim, com frequência. O que isso, por exemplo, em determinados momentos... Às vezes é que estavam as coisas mal paradas. Estão aparecendo para recuperar aquilo que estava mal parado, que não acabou, que precisa às vezes esclarecer. Mas mesmo olha tudo assim, com amor vezes, e carinho, hein? Mas assim, me chama a atenção que às vezes encontros casuais, sabe, assim, rápidos, pontuais e que no mesmo grupo. Então, sei, mas às vezes faz parte, por causa dos amparadores aí, olha bem, o que é que tem de assistência nisso? Às vezes tem assistência. Anota, para você aprender
principalmente a interatividade dos processos. A interatividade é que mostra a sincronia, a sincronização, a sincronicidade das coisas, que é um dos fenômenos mais difíceis que tem de entender, é a sincronicidade. Porque entra o fluxo do cosmos, eu sempre falo isso aqui. Agora anote para você ficar mais vivo a seu respeito. Tudo que uma pessoa notar de si mesma ajuda a se entender. Melhora a intraconsciencialidade, entendeu o que é? Agora veja, uma pessoa que tem preguiça de anotar as próprias coisas dela, isso mostra que ela não tem autoestima nem amor próprio. Eu não estou falando egoísmo, nem egocentrismo, não, porque às vezes ela tem, mas ela nem sabe classificar o egoísmo dela. Você está entendendo como é que é? Uma pessoa muito egoísta, ela é cega. Começa que ela não se vê direito. Aí então é que ela não vê mais ninguém fora. Então o egoísmo é o negócio que mais enceguece de tudo que tem. É a maurose máxima. Não dá para a pessoa ver. E outra coisa, quase sempre está errado. Então, por exemplo, existe uma série de pessoas egoístas. Examina o que você vai ver, às vezes, do seu ciclo de relações. Que elas não marcam aquilo que elas podiam marcar. Nem o bom e nem o mal que elas têm. Com isso, elas não desenvolvem, não evoluem dentro do processo. Entendeu? Quando o senhor fala que elas não marcam, elas não registram, é isso? Elas não registram, ela não faz apontamento, ela não dá um balanço, ela não faz um inventário. Nós temos que fazer inventariologia da nossa vida e não deixar só para o transmentor fazer. Só evoluciólogo não, a gente tem que fazer para quando chegar lá, não. Isso aí eu estou sabendo. Até você veja, no dia tal, eu tomei uma providência para ver se melhorava. A gente não pode chegar lá de mãos abanando. Tem que chegar sabendo, já discutiu. Então você tem que ser a pré-evolucióloga de si própria. É isso que eu tenho falado aqui há alguns anos. E olha, vou continuar falando, porque você sabe, tem que bater na mesma tecla. Não tem saída. Quem é agora que está com o microfone? É lá? A gente poderia fazer uma relação entre essa amizade intermissiva e a amizade sincera? Poderia haver uma conexão mais forte entre... Poderia, porque às vezes a pessoa já encontrou na intermissão, já são com pessoas do passado dela. Às vezes, por exemplo, num curso intermissivo, foram 5 consciências que foram pegas a laço juntas. Era uma manada de animais selvagens que eles pegaram tudo e colocaram tudo junto. Tem afinidade uns com os outros, está entendendo? Então é um alto nível. Mas não é só isso. Tem gente, por exemplo, de assistência, que às vezes foram encontrados tudo assim. Eles mudaram entrando no curso intermissivo. Todo mundo simultaneamente. Então, era mais ou menos o mesmo grupo, no intermissivo, que convivia mais fortemente? Isso, os mais próximos, mais íntimos. Okay. É uma coisa óbvia. Só examinar que você vai admitir que é muito lógico isso aí. Agora, é uma lástima, não é isso. É a hora que você sabe identificar isso tudo e você vê como é que o fulano, que devia de fazer, que tem muito mais chance do que eu, não fez nada, ou não está fazendo nada. E você insiste, você vai, você mostra, e nada. Então veja, não adianta. A Melex vai ser inevitável para esse povo. E não adianta falar. E outra coisa, tem casos desses que você não pode nem falar, porque a pessoa não está em um nível de entender ou ouvir uma condição dessa. Eu já falei aqui, você lembra que eu sempre falava isso? Pessoas da minha infância que podia ter feito uma série de trabalhos de matéria, por exemplo, até de projeção consciente, de parapsiquismo, de escrever livro. São pessoas que eu conheço do passado, mas fora de série. Estão mais ou menos todo mundo com a mesma idade que eu. Alguns já morreram. Outros estão chegando aos 80 anos já. Agora veja,
Não tem nada na vida, você espreme assim, ó, não fizeram nada. Agora, não foi falta de falar. E não foi só eu que falei. Foram os outros amigos, os parentes, as filhas. Quer dizer, isso é terrível, né? Agora, então, você veja. Por que que as pessoas chegam numa estagnação assim? É um negócio difícil. Outra coisa, não deve dizer que tem heteroassédio, não é. É autoassédio puro. Por isso que eu acho, às vezes eu fico pensando, o pior assédio que existe, eu falo que é o autoassédio, porque sem ele não tem o heteroassédio, mas não é isso. Pode ser que o pior assédio que existe é o autoassédio mesmo, grandão. Você está entendendo? É pior do que qualquer possessão, qualquer problema desse. É a pessoa teimosa, é o stubborn, você está entendendo? É aquela pessoa que não sai do lugar, é o inerte. Isso aí é duro. Agora, na minha vida, eu vi, vamos dizer, um elenco enorme de gênios desperdiçados. É um negócio. Uma vez, quando nós começamos a fazer a galeria dos gigantes dos séculos aqui, dos gênios, eu falei assim, ó, eu acho que precisa de fazer uma outra galeria do outro lado, do povo que não fez nada. Mas é que isso não pode, porque isso estigmatizar o povo. Eu tenho que fazer uma coisa que ajude, não que seja contra. Por isso aí você não vai encontrar nenhum gênio cuja ficha era muito negativa. Não, a maioria tiveram fichas positivas. Porque senão nós estamos estigmatizando a pessoa. Existe uma certa importância evolutiva forte na amizade sincera. Como é que o senhor poderia definir essa questão da amizade sincera? Como é que o senhor definiria mais forte? A amizade sincera é aquela que a pessoa perdoa para ajudar mais. Uma coisa, o melhor amor que existe, ou o maior amor, isso que o povo enche a boca para falar, amor. O maior amor que existe, a meu ver, é aquela pessoa que vê os seus defeitos, usa o binômio da admiração, discordância e continua procurando te ajudar. Isso é que é amor. O mais é conversa fiada. Então esse amor de todo dia está falando, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Isso não quer dizer nada. Isso tudo é protagonismo. O que eu quero ver é agir com amor, com fraternidade, entendendo. A pessoa viu mais uma vez, ela ultrapassa aquilo e procura ainda ajudar. Enquanto ela viu que ela não está se acumpliciando com a coisa errada, ela estaria ajudando. Isso é que eu chamo de o melhor amor que tem. Porque o resultado disso parte de um fruto íntimo, né? A pessoa que tem amizade sincera é porque ela cultiva esse processo de certa forma. Isso é parte dela. É parte dela outra coisa, é hiperacuidade, né? Ela já tem uma holomaturidade que leva a ter essa hiperacuidade, uma parapercussiência mais avançada. Ela vê o prioritário lá na frente. Ela entende. E ela vai ter o quê? Paciência. Com isso ela aumenta a coerência dela, melhora o critério, melhora a maturidade. Esse é o caminho. Aqui, professor. Pode falar. Eu queria entender melhor, dentro desse contexto, como que a gente faz para ampliar a nossa amizade com o amparador, no caso. Amparador é fazer assistência. Quer encontrar com o amparador na intimidade, entre na intimidade dos assistidos. Você vai encontrar o amparador. Lá junto do assistido está o amparador. Não adianta procurar fora. Quer encontrar com o serenão, ajude os outros. Você vai acabar encontrando. Uma pessoa uma vez me perguntou, Vão, qual foi o seu macete para encontrar com o serenão na sua vida? Foi assim, assistência. O que é que eu ia falar? E é isso mesmo. É assistência. Depois do evoluciólogo tem o serenão. Entende?
Mas antes de tudo, você tem que ter aqui, ó, entre você e o evoluciólogo tem o assistido, ou os assistidos. Você entendeu isso? Sim. Agora, se nós começarmos a entender isso, você vai ver qual é a profissão mais avançada que tem na Terra. Assistencialidade. E ela geralmente não está na ordem ou na classificação das profissões. Lá tem assistente social, mas não é isso. A assistencialidade é o autodidatismo da assistência. Agora, a assistência social é o profissionalismo da assistência. É a educação formal, é outra coisa. Entendeu isso? Essa questão da profissionalização da assistência, como que a gente tem essa inteligência assistencial? Porque muitas vezes a gente quer é ajudar... você se interessar pelo outro, por outrem, pelo semelhante, pelo próximo. Se interessar por ele. Esquecer os seus problemas e ver o problema alheio. Isso muda tudo. Agora, por aí é que a gente vê, a única coisa da religião que presta é justamente isso, mas a maioria é besteira, porque tudo é dogma. Atacou dentro da religião é a melhor coisa que eles têm. Que atacou, pelo menos, abre uma luzinha de vela para a pessoa começar a usar um holofote amanhã. O holofote seria tarde. Entende? De que modo acolher os assediadores sem se afetar emocionalmente? Aumentando a sua capacidade de resistência com as energias, a sua autodefesa energética, a sua higiene consciencial para você não pensar mal dos outros. Não tem muito milagre nisso, não. O processo é a renovação, é a vontade da pessoa mudar, vamos dizer, no caso aí, a reciclagem, que você é especialista. Sobre a inventariologia, o que não podemos deixar de fora? Qual a prioridade da prioridade para iniciar a inventariologia? Ora, na inventariologia, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a pessoa se vacinar é ver o seguinte: quais foram os erros que eu deixei para trás, para eu não cometer de novo. Então faça um departamento dentro do seu balanço sobre isso. Isso aqui eu já cometi, não posso errar de novo. Acabou. Faz uma listagem. Às vezes que você errou. Agora veja, erros que não são, eu não estou falando um erro infantil, um pecadilho mental da mocidade, não estou falando não. Um erro mesmo. Erro por equívoco, a erronia mesmo. Um erro por falta de racionalidade. Um erro por falta de cosmoética. Um erro por falta de reflexão. Então, isso aí talvez seja a primeira medida mais inteligente para a gente entrar nessa questão. O que vocês acham? Tá certo? Me conta, nós vamos começar aqui com os meus para-raios, que hora? É 1h30? Ah, então tem. Então ainda tem 7 minutos. Quem é que está com os micrófonos? Bom, sim. Aqui em letra B. Na numerologia, você coloca vários itens. As relações sociais, as relações íntimas, as relações sexuais, as relações profissionais, as relações intelectuais, as relações esportivas e as relações conscienciológicas. Qual é a relação que você está falando aí? É crescendo isso? Ei? Qual que foi a técnica? Explica pra gente. A técnica de fazer isso aqui é fazer uma enumeração fazendo a taxologia das relações mais óbvias e aquelas que interessam dentro do desenvolvimento da ideia do ciclo de relações. Observa que tem sua relação. Tem. Relações sociais. Depois tem as íntimas. Depois das íntimas sexuais. Só aí já entrou para a intimidade. Depois já mudou. Relações profissionais. As relações profissionais pode ser de muita coisa, mas apareceu intelectuais, que são das mais sérias que tem. Depois, as esportivas, que é aquela da brincadeirinha.
E depois, as conscienciológicas são aquelas que se afirmam. Se você olhar, ela parece ter altos e baixos, mas ela seguiu uma sequência. Entendi. Agora veja, é esse tipo de sequência descontínua que é o mais difícil de fazer. É esse que a Tânia estuda. Eu não sei se a Tânia está aí hoje, não está? Ah, vai dar aula. Pois é. Esse aí é dos mais difíceis que tem para ser feito. Era isso que eu queria entender. Você pegou bem. Agora, converse uma hora com a Tânia, que ela está estudando isso tudo. Agora, ó, fazer essas enumerações é do mais difícil que tem, tá? A enumeração horizontal. É para ela ficar inteligente e, vamos dizer, abarcante. Entende? Ela dá a cosmovisão daquilo que você quer. Tem umas que às vezes a gente deu em cima, né? Foi em cima da pinta. Mas olha, é raro. A maioria você atira, mas nunca pega na mosca. É muito difícil. Tem que estudar muito isso aqui. A Tânia viu isso logo, eu tenho incentivado muito. Ela já fez centenas. Mas eu ainda não estudei tudo dela, não. Eu preciso estudar com calma. Algumas eu tenho aproveitado. E algumas que ela faz, eu procuro retocar. Às vezes eu uso depois do retoque. Professor Val, aqui no D de dado atrás, então só para informar, a Tânia vai criar uma oficina para o holociclo e ela vai testar essa oficina numa aula na reaprendência no sábado próximo, 15 horas. Sobre o quê? É numerologia. Então a gente vale a pena ver isso. É numerologia é uma coisa difícil, muito difícil. Eu quero só ver de todas esses verbetes que vamos apresentar aí, se a gente vai admitir alguma numerologia, viu? Agora, se eu entrar e retocar, já não valeu. Eu estou falando tem que ser uma pura, né? Inteira, senão não vai. Só para fechar aqui. Encontro social e profissional são geralmente oportunidades evolutivas, né? Então você pode sempre aproveitar essas oportunidades para aumentar o nível de intimidade com aquela pessoa específica ou com aquele grupo específico? Não, as próprias relações esportivas que eu coloquei ali, ó, pode levar para uma intimidade muito grande. É o que acontece com o jogo de golfe. O golfe leva a isso. E geralmente é o alto nível da sociedade, socialite, aquela coisa toda. Isso tudo aí é um processo que, às vezes, estabelece sólidas amizades. Tudo isso tem que levar. Agora, a maioria de golfe, o povo que vai lá, eles estão discutindo negócio. Algum interesse que tem, alguma coisa nesse sentido. Agora, tem gente que vai ao golfe e fala assim, ó, negócio aqui não, eu não converso negócio, porque esse já está saturado, às vezes é workaholic, e ele precisa de praticar o esporte para poder aliviar a circulação, a parte cardíaca dele. Tudo isso. Eu sei dessas coisas todas, porque eu participei de golfe no Brasil, no Oriente, nos Estados Unidos, em vários lugares. Porque a questão é você aproveitar essas oportunidades para entender qual é o nível que você pode aprofundar ou não com aquele grupo ou com aquela pessoa específica. Agora, golfe dá trabalho, principalmente para você carregar os seus tacos nas viagens. Não estou falando a viagem do campo, não. A viagem de avião. Eu fiz isso. Tinha taco que eu carregava comigo, porque eu estava muito energizado. Então eu carregava. Tinha uns 3, que às vezes eu carregava comigo, de algum modo. Aí teve uma época que eu arranjei uma mala grande, que cabia tudo. Para ir ao Oriente, você levar o negócio, não tinha outra saída. Às vezes é necessário. Sr. Valdo. Sim. Também para entender que na questão de critério, na colegiologia, qual foi o critério que o senhor usou para colocar colégio e visita dos sociólogos? Dos sociólogos. Já que o senhor usou assim a enfoque maior, pelo que eu percebi, eu contei mais ou menos umas 8 referências de evolução. Por que não para sociólogos ou evoluciólogos? Não, aí o processo do sociólogo é porque é a base de tudo, né? A amizade é um processo de sociologia. Não é de evolução. Evolução vem depois. Amizade, ciclo social, aqui ó, ciclo de relações, é um ciclo social, é sociologia, não é evolução. Em relação à intrafisicalidade, é isso? É, a intrafisicalidade, tá certo? Gente, então, como é que é o negócio? 1h30, é isso mesmo?
Pessoal, eu só queria comentar dois lembretes aqui. Primeiro, nós fizemos hoje então a listagem com 20 pessoas, devido a um número aproximado com base no que a gente fez nos experimentos passados. Gostaria de solicitar que durante o experimento as pessoas permanecessem mais quietas, evitar a movimentação, porque como é experimento, muita gente está fazendo acoplamento em conjunto e clarividência, testando suas habilidades aí de acoplamento. Então a gente pede para evitar. Após o experimento, então, aí movimenta, vai ao banheiro e tudo. E nós temos uma proposta para a semana que vem de fazer sorteio. Então a gente deixa livre aí a abertura e inscrição até 1h, e aí a gente faz o sorteio aqui à vista de todo mundo. Então eu acho que tem mais chance, fica mais democrático de todos participarem. Se todos topam essa proposta, e o professor também aí concorda, então a gente... Exato. Então as pessoas ficam preocupadas com se vai ter chance ou não de chegar mais cedo. Então a gente, abrindo para o sorteio, todo mundo tem chances iguais aí de participar. Isso. E aí... Quando a pessoa quer as coisas, ela sempre tem o substituto do serviço. Não preocupe com isso não. Quem quer, chega. Podemos começar? Se alguém achar que no Estado Democrático, desanca com a coisa que nós vamos melhorar. Tá certo? Então, pode vir. Você é o meu enfermeiro oficial, é isso? A Bíblia. Tá ótimo, não precisa falar nada para ela. Quem te viu, quem te vê, hein? Como é que você melhorou, hein? Você é um exemplo de melhor, né? Tem nada, você está limpo. Você sentiu energia? Uhum. Não é possível que você não tenha sentido energia, Senti. Né? Hein? Ela melhorou tudo. Ela não era assim. Ela sabe, ela é um exemplo. Eu acho que vocês deviam estudar, ela viu? Ela já apareceu lá? Ah, então tá bom. Em cima dela. Ah, tá ótimo. Muito bom. Foi geral. Entrou geral. Não, deu que aí tem um pronto. problema que seria bom ele explicar o processo físico que você teve, que você superou isso tudo. Você já explicou isso aí? O recente? Não. O seu. Porque isso não era assim. Quando ela chegou aqui, ela não era desse jeito. E ela, você teve um problema. Não, e outras coisas mais, físico. Ah, tá. Deu ter talvez. Abre o jogo. Lá depois você explica para essa turma. Tá. Agora ou depois? Não é fácil o seu caso. Uhum. Não é apenas um problema moral, emocional. Uhum. Não, aí é uma série de coisas que aconteceu já com ela. É bom você expor. Uhum. Não é só o temperamento dela que, era brabo. Não é só isso, não. É o processo físico que você passou, que não foi fácil, isso piorou você durante uma boa temporada até se acertar, não é verdade? Agora, hoje ela é outra pessoa. Gente, quem é que conheceu aqui essa chefa quando ela veio? Tem alguém aí? Ela não melhorou demais? É impressionante. Agora, seria bom ela mostrar lá para vocês o que aconteceu com ela fisicamente,
como é que foi os problemas. Ela é um exemplo disso aí. Foi. Agora, ó, tem uma coisa que ajuda ela. É o trabalho dela profissional. Ela mexe com a natureza. Com a natureza até eu. Você está entendendo? Isso foi um dos motivos que mais, vamos dizer, uma das razões de maior ajuda que você teve na sua vida. Foi o processo de você mexer com a natureza. Tanto é que eu pensei até em deixar, mas assim, é um trabalho... Pois é, mas você lembra, você andou tocando em você. Você não pode deixar. Sim. Eu mesmo insisti com você. Tá, e agora a gente está trabalhando junto, discernimento... Agora você não está pensando mais assim, a gente não. vê que você mudou tudo. Não, porque dificuldade tem em todo lugar. É lógico. Né? Então, a gente pode contribuir, melhor é aqui mesmo. E recebe mais... Quem facilita, quem melhor. dificulta as coisas é a própria pessoa. O mais tudo secundário. Mas olha, quem é? Vamos chegar mais para cá. Veja só. Está tudo bem. Agora, ó, nossa amiga aí julgaram um pouco de energia no seu processo auditivo. Isso aí é bom você olhar de vez em quando. Você está olhando, né? Você percebeu agora? Mexeu, não mexeu? Vibrou tudo, né? Pois é. Passou, né? Aí seria bom você olhar. Você não precisa de usar aparelho para isso aí, não. Eles acham que não precisa, não está no limiar de aparelho. Só 40 é que você perdeu. Né? Tá bom. Mas você está ótimo. Você está bem. Uma menina. Uma menina. Alguma coisa mais ou menos por aqui, assim. Chegou a sentir alguma coisa aí agora? Não. Minha cabeça esquentou bastante. Esquentou, né? Esquentou bastante. É. E eu o quê? Pois é, mas isso aí é algum bloqueio, essas coisas. Quanto a coisa, você emagreceu ultimamente? Não, eu acho até que eu engordei. Você engordou? Engordei. Então Tá? Olha isso. Agora, isso aí não tem nada. Depois mudou tudo que eu senti, a energia geral em você. Foi o corpo todo. Isso quando mostra é porque está ali. Muito bom. Muito obrigada. Em algum lugar? Olha,
No começo foi difícil, que eu estava com muita repercussão, assim, muito nervosismo, mas depois eu comecei a sentir outras coincidências, como se eu estivesse rotacionando um pouco por lá. Você estava com bloqueio atrás aqui, bem claro. A gente demorou um pouquinho até aquilo aliviar. Entende? Precisa de ver. Isso aí, quando é assim, porque tem consciência. O que você estava fazendo nesses últimos dias, 10 dias, por exemplo? Você olha aí, o que você estava fazendo? Algum contato, alguma coisa? Porque estava com bloqueio mesmo, bem aqui. Agora, veja. Quando localiza assim, que é nucal e é lateral, o seu caso foi do lado direito, atrás. Entendeu? Quando localiza assim, é porque o negócio vem de alguns dias. Possivelmente o seu caso de alguns dias. Olha nesses últimos 10 dias se houve alguma coisa que você possa atribuir à causa disso. O que eu estou fazendo nos últimos 10 dias eu vou dar um curso lá em Natal, eu estou trabalhando muito nesse curso. Poderia ter alguma relação com isso? Às vezes nos contatos que você teve para fazer o curso. Você telefonou, teve alguma coisa séria sobre isso? Se foi, tem que ver aí, porque é contato. Pode explicar um pouquinho mais, professor? Por exemplo, você deu um celular para uma pessoa, aquele negócio todo, sobre os negócios, e aquilo interessa naquilo ali, a consciência está bem, pega você. Olha, quais são os interesses das pessoas? Qual é o objetivo? O que é que você está indo contrapelo? O que é que esse curso pode estar criando? Entende? É por aí. Mas agora está limpo. O jeito aí não tem nada não. Obrigado. Tinha alguma coisa, mas depois desceu o processo mais de umbigo chakra seu. Você chegou a sentir alguma coisa da energia? Não, né? Tá do processo de bloqueio. Você está fazendo exercício físico? Isso? Eu estou fazendo, sim. Tá? Sim, estou. Seria bom. Aquilo que você começou a fazer, tem uma temporada que você falou, começou a fazer. Sim. Isso aí vai te ajudar a desintoxicar, porque o processo está pegando o umbigo chakra. Eu sei, sim. É isso? Sim. Mas tá bom. Não tem nada a ser. Sentiu alguma energia? Sentiu alguma coisa? Feeling something? What kind? I felt some pressure around my head here. Yeah. Where is the most pressure that you felt? Where?
I couldn't pinpoint. No? No, maybe. Yes, it is here. It's okay. Make some prophylaxis, you understand? Prevention about your thinking, your thought. This is the way. You need this. Relax about things. Okay? Give peaceful to everything. This is the way. Sometimes you think so much, intensively, and you know? Relax. Relax, okay? Okay. Obrigada. Energia fazendo pressão dentro da cabeça, limpando. Agora bem forte, de cima para baixo. É desse lado a mesa que já está. É. Agora o negócio pega de cima para baixo. É isso mesmo. Eu trabalho energia, passo enxaqueca, mas eu sinto que o bloqueio continua. Eu não Vamos ver consigo se rebater. melhora. Tendo umas 2 horas, vamos ver se já melhorou. Mas a dor já passou tudo. Eu estava com um pouquinho, passou tudo. Agora já passou? Já. Nesse instante? Passou. Agora, seria seria bom você tomar água. Toma água. Arranja lá para ela. Você sentiu alguma coisa agora no fim? O que você sentiu? Eu estava assim com um cardio-chakra, né, bem agitado, depois senti uma calma. Estava com um bloqueio muito forte. Você está entendendo? Alguma coisa muito séria. Você, essas últimas 2 semanas, você sentiu alguma coisa assim diferente, qualquer coisa? Nada? Você lembra? Então quer dizer que isso é antigo. Se você não lembra nas últimas 2 semanas, é porque o negócio havia de meses. Agora uma coisa, você lê muito ou não? Não li muito. Você não tem facilidade para ler ou para estudar ou qualquer coisa? Como é que é? Você estava com alguma preguiça mental, por exemplo? Sim. É isso aí.
Agora, precisa ver de onde é que você tirou isso, qual a causa, como é que foi. O bloqueio era forte. Na cabeça, pegando uma boa parte da cabeça toda. Não mexe nada lá embaixo. O problema é tudo aqui em cima. Agora limpou tudo. Por isso que eu perguntei se no fim você poderia sentir. Porque quando a pessoa está bloqueada, a gente pode perguntar, cara, não sente nada. Agora, no fim, como limpou, pode ser que você sentiu alguma coisa na cabeça que eu estou falando. Isso de coração, milhão de coisas, palpitação, isso é bobagem. Todo mundo vem aí só por causa do ser nervoso. O problema é ver o que está acontecendo na cabeça. Você entende? Agora, você sente energia no normal ou não? Você tem dificuldade? Como é que é? Não, às vezes eu tenho dificuldade, outras não. Faz assim com a sua mão, ó. Assim. Agora veja, vê se você sente aí. Calor. Está sentindo um calor, né? Mas agora veja, ó, o que acontece no seu braço, ó. Agora, ó. Sentiu alguma coisa? Nada. Você tem bloqueio nessas coisas. Seria bom você fazer o laboratório, participar dessas dinâmicas aí. Isso vai te ajudar a desenvolver isso. Porque senão amanhã você pega outro bloqueio desse. Agora, isso aí deve dar um desânimo em você danado para estudar, para ler, para essas coisas. Você fica muito superficial. Para aprofundar, não é assim? Você não fica assim? Dá uma preguiça, você fica pensando outra coisa. Isso. Não consigo. Agora, isso é o processo do bloqueio. Tá certo? Você está limpinha agora. Agora depende de você segurar isso aí. Tá certo? Obrigada. Viu alguma coisa muito à toa. Então, que a hora que limpou tudo mesmo. Abriu tudo. Você chegou a sentir a diferença de alguma coisa, da energia? Sinceramente, eu senti energia nas costas. Nas costas mais, né? Mais para o final. Pois é, mais para o final. Mas agora o resto você não chegou a perceber, porque limpou tudo. Agora estava com pouca coisa, é superficial. Entende? Mexe com o estado vibracional, de vez em quando, seria bom. Tá certo? Obrigada. O que você sentiu? Sentiu alguma coisa? Eu sentia aquela energia gostosa descendo, assim. Só? Mais nada? Mas está tudo bem. Você eu não vi nada assim bravo. Eu não sei o que você veio fazer aqui. Acho que ela veio cumprimentar a gente. É isso? Fazia muito tempo que ela não aparecia. É isso? Estava viajando. Pois é, eu sei que você estava fora. Não tem nada.
Nada demais, né? Você sentiu alguma coisa, energia? Senti frio nas mãos, bastante cardio também, por um bom tempo. Mas você está bem, você está aberto, está tudo harmonizado. Esse negócio de você trabalhar lá embaixo deve estar te ajudando. Que negócio você está sempre lá, o ambiente lá ajuda nisso. Certo. Corta os bloqueios, não tem? Deve ser isso. Vamos nessa. Tá bom, obrigado, senhor. O que você sentiu? Latejou tudo. Eu sei. Mexeu em tudo. Mexeu tudo. Agora, alguma coisa assim você notou que incomodou? Nada. Nada. Aqui foi maior acesso. Agora, veja, você precisa de vez em quando ficar mais tranquila com as suas coisas. O que a gente nota aí é isso. Ansiedade. Você tem que passar assim uma manhã com tranquilidade total. Isso vai evitar que você pegue, às vezes, algum bloqueio. Esse é o processo de ansiedade. Não, muitos. Muitos não. Você vai evitar isso. Você está muito consciente. Agora, não tem nada brabo, não. Isso tudo é superficial. Tá bom. É passageiro. Você está entendendo? Não tem raiz. Isso aí é coisa toda. Agora, está tudo mais ou menos limpo. Mais ou menos? Tá. Mais ou menos limpo. Tá bom. Então eu vou voltar. Ok, professor, obrigada. Sentiu alguma coisa? Você tem dificuldade para mexer com isso, não tem? Como é que é? Não tenho sempre não, mas precisava ter mais sensibilidade. Você precisava trabalhar mais com isso. Pelo seguinte, você está aberto, mas não tem autoconsciência do assunto. Você nunca teve assim muito tempo dedicado ao processo de energia para psiquismo, não? Já? Já teve? Eu faço uma coisa, mexo com energia, mas não estou frequentando a dinâmica ainda não, mas já fiz algumas dinâmicas. Pois é, faz alguma coisa nesse sentido para desembaraçar mais você. Pelo seguinte, lá pelas tantas, a gente limpa a sua situação, tudo vibra em alto nível. Agora eu noto o seguinte, você usa muito sua cabeça, é o que a gente percebeu aí. Você usa muito em matéria de pensamento, deve ser isso. Entende? Então é a questão do pensene que você está no PEN. Agora você dedica pouca coisa para o N.
Você faz exercício físico? Agora não estou fazendo, não. Pois é. Equilibra isso um pouco. Acho que seria bom, sabe? Nesse caso aí seria bom para você. Agora, não tem nada sério, brabo assim para falar para você, não tem nada. Agora, só que tem o seguinte, pode render mais, daqui a pouco. Entende? Pensa nisso. Sentiu as energias? No fronto. É, mais aqui. Uhum. Mais você não sentiu? Não, tem dificuldade. É, vamos trabalhar. Você está bem. Processo falta experiência, falta traquejo. Nada bravo? Não. Faz isso funcionar. Vamos trabalhar com essas coisas. Tá certo? Uhum. Coisa séria não tem nada. Sentiu alguma coisa? Senti mais no local e também a corona um pouco. Agora uma coisa, você sentiu mais no início ou no fim agora? No local é mais no início. É, e o outro? No final. Ah. Agora, ó, você estava com bloqueio. Bloqueio bem forte. Mas já saiu tudo. Era no corona? Não, o processo todo vinha na cabeça toda que eu sentia, coisa mais séria. Agora, a hora que nós somos tirados, eu trabalho até a coisa aliviar. Então, isso mostra que já está há alguns dias. E isso pode ter relação com tem alguma ideia, assim, como é que eu posso verificar a relação com o que é isso? Se viver suas emoções, relacionamento, processo de você pensar, contato que você tem, essas coisas todas, precisa ver o que é isso. Alguma coisa deve ter tido. Um bloqueio desse, ele é bem óbvio. Você está entendendo? Agora, veja, saiu. Quer dizer que o negócio, do jeito que está aí, não foi de ontem nem de anteontem, não. De alguns dias, no mínimo. Entende? Aí agora depende de você para ver. Uma outra coisa, você sentiu alguma coisa, você sentiu até no local, logo no início. Mas não foi só na nuca, o processo é que pegou a sua cabeça. Está tudo lá, tudo bloqueado. Agora, ó, limpou tudo. Depende agora de você. Até a sua aura já mudou. Eu estou vendo aqui, mudou tudo. Entendeu? Agora outra coisa. Procura ficar uns dias assim mais para alegria do que para depressão. Você está entendendo o que eu estou falando? Seja mais aberta e menos fechada.
Isso vai ajudar para você ver o que é o processo do bloqueio. Pode ser alguma coisa que você se interiorizou mais que deu bloqueio. Contatos, etc. tal, e processo extrafísico. Aí eu sei que tem que analisar. Tá bom? Do jeito que está aí, está tudo limpinho. Não tem nada. Estou vendo nada. Vê se arranja alguma coisa para você aparecer aqui de novo. Do jeito que está aí, não tem nada. Como assim? Como assim? Você está bem, não tem nada, tudo limpo. Nem tem bloqueio, bloqueio, não tem nada, não. Qualquer coisa, você pergunte para você, o que é que se passa? O que é que se passa? Quanta diferença. Essas pessoas que chegam totalmente boas, nós vamos exigir que elas paguem para a gente. Entendeu como é que é? Você está ótimo, não tem nada. Você sentiu essa energia? Senti calor aqui na frente. E quando eu estava sentada lá, começou a ter uma pressão muito forte nesse lado aqui da cabeça. Mas depois que eu sentei aqui, já não tinha mais. Você está limpa. Aí agora não tem mais nada. Está tudo tinha bem. alguma coisa? Não, mas é muito pouco. É coisa superficial. Não tem nada assim sério. Não vi nada. Entende? Mas tudo bem. Agora lá pela Santa apareceu muita energia positiva, dando uma enxaguada geral. Por isso que eu pergunto. Você sentiu mais calor. Obrigada. Al Jazeera não tem nada. Você está bem? Você sentiu bem aí com a energia? Sentiu tudo, não sentiu? Ela é toda aberta, mexe com energia, sabe tudo. E desse tamanho assim, ó, quando ela chegou até balançou aqui. Obrigada, professor. Está tudo bem.
Sentiu as energias? Explica como é que você sentiu. Eu senti primeiro as energias atrás, entrando, depois na frente, voltei a sentir atrás, na frente. Igual uma assim. coisa. Teve algum tempo diferente? No início foi de um jeito, depois mudou? Você notou alguma diferença? Acontece que o cardiochakra foi disparando cada vez mais e depois senti a diferença do cardiochakra, ou seja, começou um latido e depois outro, como se fosse assim, mas sentia bem a energia aqui. Porque no seu caso, as energias vieram o seguinte, foram limpando. Depois para enxaguar, veio aquele enxurrio, sabe, como se fosse um chuveiro maior. Limpou tudo. Então aí quando eu senti essa diferença do cardio. Deve ter sido. Mas você está bem, não tem nada sério nisso não. Isso é ótimo, você tem muita energia. Você já trabalhou com essas coisas de energia na sua vida? Lá na Argentina, qualquer coisa? Não. Não? Nunca? Não. Então, é a vida. Vamos agir com isso. Seria bom você participar aí das coisas para... Dinâmicas. CD. Sabe como é que é? Doadora. Seria bom você trabalhar nisso. Isso vai te ajudar também. Doação. Obrigada. Tá certo? O que você sentiu? Senti aquecer no fronto. E só tocou em mim? Não? Não sei, acho que não. Mas o caso todo é o seguinte, você estava com um pequeno bloqueio, sim. Agora, a hora que limpou também, limpou tudo. Agora, tinha bloqueio de algum processo de energia aí. Entende? Agora, quando veio para limpar, enxagou tudo também, com facilidade. Foi, né? Agora, no fim, você deve ter sentido pelo menos alguma coisa. Senti. Então, mais, não tem nada. Do jeito que está aí, agora está limpinho. Entende? O que é que o senhor recomenda, alguma coisa? O que eu recomendo é que seria bom você, de vez em quando, trabalhar com isso. Por que teve esse bloqueio? Precisa de saber a causa disso. Você tem alguma ideia? Não. Nada, né? Não, não tenho. Então, às vezes, é o bloqueio que já estava cronificado já há algum tempo. Quando é que você viajou a última vez? Faz quanto tempo? Viajou? Viajou. Faz tempo. Eu viajei, a última vez foi para Rio Branco. Quando? Em julho. Só? Mas você está aqui esse tempo? Estou aqui esse tempo. No final do ano viajei, mas foi aqui para Floripa, aqui perto, para a praia. Lá foi tudo bem? Foi tudo bem, 10 dias de praia, né? Foi ótimo. Agora, seria bom você ver, porque bloqueio não aparece à toa. A gente sempre tem que procurar localizar. Seria bom ver o que é isso. Trabalhar mais com energias, né? E também exercício físico, né? Eu faço caminhada lá no Você está fazendo, né? Faço. Umas 3 vezes por semana, mais ou menos 50 minutos. Tá bom. É por aí. E participo de dinâmica aqui também. Agora, ó, tá limpo. Do jeito que tá aí. Obrigado. Você falar.
sem qualquer penduricalho. Eu tenho que mexer com o processo, isso aí não é tão bom. Entende? Porque se vir limpo, a gente vai mais direto ou melhor. Você não encosta na pessoa, que é um monte de gente. Hoje tinha umas 5 aí assim. Tá certo? Se avisa. Tá bom. Opa. 22 votos online, 10 perguntas respondidas online, 12 perguntas presenciais, 106 assinaturas no livro de presença, 17 praticantes da técnica da INVEX e 20 experimentos do arco voltaico. Então vamos agora à votação, não teremos recado hoje. São 18 verbetes. Autocorreção, campo de coexistência, categoria de consciência, coerção social, conhecimento conscienciológico, cultura conscienciocêntrica, diversificação holopensênica, domínio cognitivo, encapsulamento consciencial, fonte cognitiva, inspirador humano, omnileitura, para percepção patológica, tema homeostático, tema neutro, tema nosográfico, teto parapsíquico, tradução parapsíquica.
O verbete para amanhã é encapsulamento consciencial, que ganhou com 11 votos. Obrigada a todos, boa tarde e até amanhã.